Concílios ecumênicos e definição da ortodoxia. Da série A História da Igreja Católica. Período entre os anos 325 e 787 d.C. O Concílio de Nicéia, em 325, convocado pelo imperador Constantino, foi um marco na definição da ortodoxia cristã, especialmente na formulação do Credo Niceno. Subsequentemente, outros concílios ecumênicos, como o de Constantinopla, 381, Éfeso, 431 e Calcedônia, 451, trataram de questões teológicas relevantes, como a natureza de Cristo e a Trindade. Durante este período, a Igreja também enfrentou várias heresias, como o arianismo e o nestorianismo, que foram condenadas pelos concílios. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa reto, e doxa, que significa fé. É o que está conforme a doutrina religiosa tida como verdadeira. Ortodoxo é a fé verdadeira da Igreja, algo rígido, tradicional, que não muda. Já a palavra ecumênico deriva do grego ecumene, que significa o mundo habitado. Inicialmente, referia-se ao Império Romano e, posteriormente, ao mundo em geral. Um concílio ecumênico é uma reunião de todos os bispos cristãos, convocada para discutir e resolver questões doutrinais ou disciplinares da Igreja cristã. Devido aos cismas, a aceitação desses concílios varia entre as diferentes denominações do cristianismo. As igrejas cristãs que se separaram devido a divergências cristológicas aceitam somente os concílios ecumênicos realizados antes da sua separação. A Igreja Assíria do Oriente aceita os 2 primeiros, e as igrejas ortodoxas orientais, os 3 primeiros. Até o século IX, 7 concílios ecumênicos foram reconhecidos tanto pela Igreja de Roma quanto pelas igrejas ortodoxas, antes da separação no século XI. Desde então, a Igreja Ortodoxa não reconhece mais concílios ecumênicos, embora continue realizando concílios com autoridade semelhante, chamados concílios pan-ortodoxos. A Igreja Católica continuou a convocar e realizar concílios, enquanto igrejas anglicanas, luteranas e outras denominações protestantes reconhecem os 4 primeiros concílios ecumênicos e, em alguns casos, os primeiros 7. Vamos entender cada um deles. 1. Concílio de Nicéia I, ano 325. O Concílio de Nicéia I, convocado pelo imperador Constantino, foi o primeiro concílio ecumênico e tratou principalmente da heresia ariana. Ário, um presbítero de Alexandria, ensinava que Jesus Cristo não era consubstancial ao Pai, mas sim uma criatura criada. Este ensino ameaçava a unidade da Igreja e a compreensão da Trindade. O concílio declarou que o Filho de Deus é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância ou essência. Essa definição foi incorporada ao Credo Niceno, que se tornou um padrão de ortodoxia cristã. Além disso, o concílio fixou a data da Páscoa e estabeleceu a ordem de dignidade dos patriarcados: Roma, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. 2. Concílio de Constantinopla I, ano 381. O Concílio de Constantinopla I, realizado em 381, foi convocado pelo imperador Teodósio I para reafirmar as decisões do Concílio de Nicéia e tratar de novas heresias, especialmente aquelas relacionadas ao Espírito Santo. Este concílio ampliou o Credo Niceno, incluindo uma declaração mais completa sobre a divindade do Espírito Santo, afirmando que ele procede do Pai e é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. Esta declaração, conhecida como o Credo Niceno Constantinopolitano, consolidou a doutrina trinitária e combateu o macedonianismo, que negava a divindade do Espírito Santo. O concílio também estabeleceu a preeminência do bispo de Constantinopla após o de Roma. 3. Concílio de Éfeso, ano 431. O Concílio de Éfeso, realizado em 431, foi convocado para enfrentar a heresia nestoriana. Nestório, o patriarca de Constantinopla, ensinava que havia 2 pessoas separadas em Jesus Cristo,
uma divina e outra humana, e que Maria era apenas a mãe da natureza humana de Cristo, Christotokos, e não a mãe de Deus, Theotokos. Este ensino ameaçava a compreensão da união hipostática, a união das naturezas divina e humana em uma única pessoa em Jesus Cristo. O concílio declarou que Jesus é uma única pessoa com duas naturezas inseparáveis e que Maria é verdadeiramente Theotokos, a mãe de Deus. Esta definição foi incorporada ao credo niceno e o nestorianismo foi condenado como heresia. 4. Concílio de Calcedônia, ano 451. O Concílio de Calcedônia, realizado em 451, foi convocado para abordar a heresia do monofisismo, que ensinava que Jesus tinha apenas uma natureza, a divina, após a encarnação. Esta heresia foi promovida por Eutiques, um arquimandrita de Constantinopla. O concílio declarou que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com duas naturezas, divina e humana, unidas inseparavelmente em uma única pessoa, sem confusão, mudança, divisão ou separação. Esta definição, conhecida como a Fórmula de Calcedônia, foi um marco na teologia cristã e reafirmou a ortodoxia contra as heresias. O concílio também abordou questões de disciplina e jurisdição eclesiástica, estabelecendo que Constantinopla teria preeminência após Roma. 5. Concílio de Constantinopla II, ano 553. O Concílio de Constantinopla II, realizado em 553, foi convocado pelo imperador Justiniano I para condenar várias heresias cristológicas que ainda persistiam. O concílio reafirmou as decisões dos concílios anteriores e condenou os escritos conhecidos como os Três Capítulos, que eram vistos como simpatizantes do nestorianismo. O concílio declarou a unidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e enfatizou a divindade e humanidade de Jesus Cristo. 6. Concílio de Constantinopla III, entre os anos 680 e 681. O Concílio de Constantinopla III, realizado entre 680 e 681, foi convocado para enfrentar a heresia monotelita, que ensinava que Jesus Cristo tinha apenas uma vontade, a divina. Este ensino ameaçava a compreensão da verdadeira natureza humana de Cristo. O concílio declarou que Jesus Cristo tem duas vontades e duas operações, divina e humana, que cooperam de maneira harmônica. Esta definição foi crucial para a compreensão completa da encarnação e reafirmou a ortodoxia cristã. 7. Concílio de Nicéia II, ano 787. O Concílio de Nicéia II, realizado em 787, foi convocado para abordar a controvérsia iconoclasta, que envolvia a destruição de ícones e imagens sagradas. Os iconoclastas argumentavam que a veneração de ícones era idolatria. O concílio declarou que a veneração de ícones é legítima, pois a honra prestada às imagens passa para o protótipo que representam. Esta decisão foi importante para a prática da veneração de ícones na Igreja Ortodoxa e na Igreja Católica. O concílio também emitiu decretos sobre a disciplina clerical e a veneração de relíquias. Por fim, os concílios ecumênicos foram fundamentais para moldar a doutrina cristã, definindo dogmas, combatendo heresias e estabelecendo normas disciplinares que ainda influenciam o cristianismo hoje. Desde o Concílio de Nicéia I, em 325, até o Concílio de Nicéia II, em 787, esses encontros eclesiásticos ajudaram a consolidar a ortodoxia e a manter a unidade da Igreja diante de desafios teológicos e heresias. Através desses concílios, a Igreja cristã pôde definir e articular sua fé de maneira clara e autoritativa, garantindo a continuidade e a integridade da tradição cristã. Compartilhe esta série. A seguir, abordaremos a Idade Média e a Cristandade Medieval, que abrange o período entre os anos 500 e 1500 depois de Cristo,